Se você tem dificuldade em pintar efeitos mais bonitos nas suas flores, colocar efeitos de dobrinhas, trabalhar pontos de sombra e luz sem sobrecarregar a sua pintura, fique até o final desse vídeo que eu vou te ensinar. Eu me chamo Gessiane Molinari e nessa aula de hoje vou te ensinar de forma prática como fazer efeitos de dobra nas pétalas, como aplicar pontos de sombra e luz, combinações de cores que vocês podem aplicar em qualquer outro tipo de flor. Para você baixar o risco dessa flor de forma individual, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Sem muita enrolação, vamos lá para a nossa aula. Para iniciar, eu vou começar por essa pétala que está por baixo, é uma pétala que está um pouquinho mais iluminada. Então, eu venho aqui, ó, com tangerina, vou preencher esse cantinho da pétala aqui, ó, uma pétala bem escondidinha. Na verdade, esse pedacinho aqui é continuação dessa pétala maior. Então, venho aqui nesse cantinho. Vou preencher com tangerina e logo em seguida eu vou dar um destaque a mais nesse iluminado com o próprio branco mesmo. Então, vou pegar aqui a tinta branca, tiro bem o excesso aqui no meu pincel e venho aqui, ó, esfumando um pouquinho dessa tinta branca, ó, bem nos cantinhos mesmo, deixando somente alguns pontos mais avermelhados. Aqui eu vou começar nessa pétala maior que tem mais efeitos. Então, eu começo preenchendo também ela com esse vermelho mais claro. Um vermelho que não é tão fechado quanto o vermelho tomate. Então, aqui eu tô utilizando tangerina, que ele também é meio puxado pros tons mais alaranjados. Pode estar utilizando o vermelho vivo, quem não tiver o tangerina. Então, pode preencher toda a pétala primeiro. Ela pega até aqui embaixo, ó. E depois que preencher, a gente vai trabalhar nos efeitos. Então, aqui não tem muito segredo, sempre mantendo a atenção com os contornos para ficar uma pintura com acabamento bonito. Detalhes de contorno são indispensáveis na pintura, é o que traz aquele resultado mais bonito, com acabamento mais bonito. A pessoa vê que você realmente tem o cuidado ali na hora de pintar, que você tem toda a atenção na hora de fazer as suas pinturas, desde o início ali até o final. Então, venho preenchendo. Esse pincel que eu tô utilizando é da série 421 da Condor, numeração 8. Eu tenho várias numerações dessa série, desde as menores, das pequenininhas, até a numeração maior. Que assim a gente vai trabalhando de acordo com a necessidade. Tem um lugarzinho menorzinho, pega esse pincel dessa série, que é um pincel mais macio, faz aquele acabamento menorzinho com um pincelzinho menor. Então, aqui eu venho cuidadosamente preenchendo até chegar no finalzinho da pétala. Vocês podem observar que esse tom, ele é um pouco mais translúcido do que os outros tons de vermelho. E agora eu venho com o vermelho tomate, que é um tom mais escuro do que esse vermelho que eu trabalhei aqui por baixo. Então, aqui eu já venho, de certa forma, destacando o ponto mais iluminado dessa pétala com esse tom mais claro. E a partir desse tom mais escuro, eu vou começar a sombrear e realçar alguns detalhes nas pétalas, detalhes de dobrinhas. E o que vocês podem estar observando nisso e aplicando isso também na pintura de outras flores. O que muda muitas vezes é somente o formato, a flor em si. Mas a técnica aplicada para fazer dobrinhas, vocês podem utilizar a mesma que eu estou ensinando aqui
para poder fazer uma rosa, para poder fazer um amor perfeito, para poder fazer um hibisco. A mesma combinação de cores também. A única coisa que vai mudar mesmo é o formato da flor, mas vocês podem ver que a técnica aplicada vai ser a mesma, vocês podem utilizar a mesma. Não existe uma técnica específica somente para pintar rosa, somente para pintar amor perfeito. A partir do momento que vocês aprendem a fazer essas dobrinhas, vocês podem aplicar em diversas flores, em diversos desenhos. Então aqui agora com o vermelho tomate, que é um vermelho mais fechado, eu vou começar a sombrear um pouquinho aqui por baixo, ó, para elevar mais essa pétala que está aqui por cima. Então eu venho aqui por baixo e coloco um pouquinho de sombra. Então, aqui eu já começo a elevar essas pétalas que estão por cima. Também vou fazer o mesmo do ladinho de cá, ó. Vou demarcar um pouquinho mais. Aqui por baixo, também vou colocar uma sombra para dar mais volume nessa pétala que está aqui por cima. E depois a gente vai reforçando também com outras cores. Então, a gente começa com um tom um pouco mais claro e vai escurecendo aos poucos. E agora, como que eu faço essas dobrinhas? Aqui eu posso pegar próximo da pétala mesmo e vir puxando umas pinceladinhas para cima. Ó, pode ir puxando algumas pinceladinhas para poder dar esse aspecto de dobrinhas. Pode puxar aqui, ó, como se fosse um V, um Y, mas tudo bem esfumadinho. Pode vir puxando vários esfumadinhos assim, ó. Puxei como se fosse um V aqui, mais esfumadinho. Pode estar utilizando pincéis menores também para poder facilitar. Pode vir da pétala aqui, ó, para dentro. Esses pontos aqui é como se fossem pontos de mais profundidade, onde tem a dobrinha marcada aqui para dentro. Então, pode vir aqui, ó, do início da pétala e colocando esses esfumadinhos. Deixa eu pegar um pincelzinho menor para poder facilitar. Aqui eu quero fazer uma dobrinha mais arredondada, como se fosse um buraquinho. Eu venho com um pouquinho de tinta, ó, e esfumo bem arredondadinho. Ele vai criar um aspecto de dobrinha mais arredondado. Como se fosse um buraquinho que fez ali na pétala. Então, nem sempre vai precisar entrar só com essas dobrinhas mais retinhas. Vocês podem colocar uns buraquinhos também. Vem com um pouquinho, ó, de tinta nos contornos, para criar uma dobrinha ali para baixo da pétala. Então, esses mesmos risquinhos vocês podem trabalhar no hibisco, pode trabalhar na rosa, pode estar trabalhando também no amor perfeito, que é todo cheio de dobrinhas. Então, não é só em uma flor específica. Vocês podem trabalhar em várias flores a mesma técnica. Depois que vocês têm domínio sobre a técnica, vocês aplicam em qualquer desenho. Aqui, ó, fiz o preenchimento normal da folha, igual eu fiz aqui nessa de cima, com tangerina. Agora venho com o vermelho tomate também sombreando. Venho aqui, ó, por baixo. Já vou esfumando, jogando umas pinceladinhas pra cima. Como aqui tá iluminado, vou jogar um pouco mais escuro aqui, até mesmo para poder separar essa pétala. E venho trazendo algumas pinceladinhas, ó, aqui pra dentro, criando esse aspecto de dobrinhas, ó. Aqui por dentro é bem mais escuro. Então, começo a jogar essas pinceladinhas, ó. Sem sobrecarregar muito de tinta, é só aquele esfumadinho mesmo. Vou jogar um pouquinho mais
elevada aqui a sombra, ó. Uma sombra um pouco mais forte aqui por baixo, para poder dar mais volume e elevar ainda mais essa pétala aqui que está por cima. Pode vir jogando umas pinceladinhas, ó. Essas pinceladinhas que dão aquele formato de dobrinhas, mais dobradinho, que dá mais volume, mais movimento para as flores, para as pétalas das flores, ó. Pode vir aqui na pontinha e jogar uns risquinhos também para criar todo esse movimento. Antes de ir para essas pétalas de cima, a gente já pode trabalhar na profundidade, dar mais sombra aqui nessas pétalas que já foram pintadas. Então, eu venho com um pouquinho do púrpura, reforçando a sombra em alguns pontos. Ó, aqui na partezinha de baixo, vou reforçar. Pincelzinho até menor para poder fazer com mais delicadeza. Ó, venho reforçando também algumas dobrinhas. Quanto mais escurinha que tiver, mais profundidade ela vai dando na pétala. Pode colocar um pouquinho assim, ó, nas viradinhas, para poder reforçar também, demarcar melhor. Quando eu coloco essa sombra mais escura aqui por baixo, é para poder elevar ainda mais essas que estão aqui em cima. Então, vem trazendo umas pinceladinhas, esfumando bem. Vou realçar meus buraquinhos aqui que eu fiz também na pétala, para não ficar aquela pétala só com as pinceladinhas retinhas. Vou reforçar aqui por baixo, ó. Esse tom sobre tom é para dar aquela coloração bonita da flor. Dá uma coloração bem bonita, bem forte. Que se eu viesse já com uma cor escura, já falei isso algumas vezes nas minhas aulas, se eu viesse logo depois que eu passei o vermelho, direto com um tom mais escuro, o berinjela, ele não ia dar esse mesmo efeito. Então, quando a gente vem trabalhando tom sobre tom, a gente evita também errar, que é mais fácil a gente ir acrescentando do que tentar corrigir. Então, evita erros, sobrecarga de tinta. Vou reforçar aqui por dentro, ó, que aqui tem uma curvinha, uma dobrinha bem profunda aqui da pétala, então já vem escurecendo mais. E olha como que ela já vai ficando mais volumosa, né? À medida com que vai jogando as pinceladinhas, ela vai criando mais vida e mais movimento. E agora eu vou entrar com berinjela para dar um destaque ainda maior. Então, o berinjela ele entra para reforçar a profundidade, ó. Vou destacar mais essa sombra aqui. Só com a sujeirinha do pincel, vou colocar em alguns pontos, mais próximos das pétalas mesmo.
Poderia estar utilizando o vinho também. Quem não tiver o berinjela pode utilizar o vinho. Vem esfumando bem. Aqui também é um pouquinho mais marcado, ó. Que tem essa pétala bem grande aqui por cima. Aqui eu já fiz o preenchimento também das duas pétalas. Vou fazer o mesmo processo, repito o mesmo processo. Vem aqui, ó, por dentro, tem uma partezinha que está dobrada, então vem por dentro dela e começo a preencher com o vermelho tomate. Começo a sombrear com vermelho tomate, jogando as pinceladinhas, ó. Faço um Vzinho, esfumo. Vem fazendo várias pinceladinhas esfumadas para dar aquele aspecto mais dobradinho, ó. Contornei aqui a pétala e vem jogando as pinceladinhas, ó. Faço um Vzinho, quando eu falo faço um Vzinho ou um Y, ó. Faz um Y e depois só esfuma para poder criar uma dobrinha. Ó, faço um Yzinho e esfuma bem ele, joga uma pinceladinha aqui pra cima e vai criando várias dobrinhas aqui na pétala. Esfumei aqui bem na dobrinha para dar uma arredondadinha nela, bem na viradinha aqui da pétala, para criar um aspecto mais arredondadinho. Aqui, ó, por trás do miolinho também pode sombrear, que eu vou sombrear um pouquinho mais também com as outras cores. Então, pode dar uma leve sombreada. Aqui, do ladinho de cá, também tem uma leve viradinha curvada aqui na pétala. Então, vem por dentro sombreando. E vem daquele mesmo jeito, faz um Yzinho e esfuma. Ó, a pétala, ela tá virando pra cá, então começa a jogar umas pinceladinhas mais encurvadinhas aqui pro lado de cá, ó. Vou agora reforçar um pouquinho mais utilizando o púrpura.
Então, vem repetindo esse mesmo processo, mesma sequência. Coloco aqui uma sombra também, ó, por trás. Pinguinho do berinjela. Bem aqui no cantinho, ó. Vem jogando aqui por dentro da pétala. Esse meiozinho aqui nada mais é do que um ponto onde tem muita profundidade. É um ponto bem mais profundo. Então, posso vir aqui, ó, com berinjela mesmo e preencher esse meio. Que é um ponto onde tem muita profundidade, então acaba ficando bem mais escuro. Enquanto as pétalas estão bem úmidas, eu vou trabalhar aqui, ó, com um pouquinho do branco e um pouquinho também do tangerina para poder iluminar. Vou deixar até um pratinho aqui do lado, vou umedecer meu pincel, porque como eu vou trabalhar com branco, quando o pincel tá mais úmido, ele fica melhor de fazer alguns efeitos, ó. Tá vendo que fica bem molhadinho? Peguei aqui a tinta branca, vou pegar um pouquinho desse tangerina, mesclei aqui os dois, ó. Deixa eu limpar meu pincel agora, porque eu vou pegar essa tinta para poder iluminar alguns pontos, ó. Então, ele ajuda a suavizar esse efeito, ó. Venho aqui na dobrinha e dou umas pinceladinhas com essa sujeirinha aqui do pincel. Posso fazer alguns contornos e puxar umas pinceladinhas. Pego aqui, ó, deixa eu pegar um pouquinho mais do vermelho. Vou fazer essa viradinha aqui da pétala. Pego mais um pouquinho e venho colocando alguns pontos mais iluminados. Ó, faço o contorninho aqui do lado e vou esfumando um pouquinho, ó. Por isso que não pode ser totalmente branco, para ele dar esse aspecto mais alaranjado, um alaranjado mais clarinho. Peguei um pouquinho mais. Vou colocando em outros pontos agora aqui também, ó. Pode vir só esfumando mesmo, não é para tirar esse tom do vermelho daqui de baixo. É só para botar
umas pinceladinhas aqui a mais. Peguei um pouquinho mais aqui do vermelho. Para fazer o miolinho aqui, eu venho com o sépia daqui de baixo, porque é um ponto que tá com mais profundidade, então venho com o sépia daqui de baixo. Ó, bem de levinho. Limpo o meu pincel e venho aqui por cima com o siena natural. Esse pincel que eu tô utilizando aqui é um pincel da série 347, numeração 4, da Condor também. Ó, preenchi essa partezinha de cima. Agora eu vou pegar novamente o sépia daqui de baixo, pouquinha tinta, e vou jogar umas pinceladinhas, ó, aqui pro meio. Deixando esse siena natural aparecendo, ó. Vou arredondando e vou jogando, ó, do lado aqui pro centro. Vou trazer um pouquinho daqui, ó, pro meio também, fazendo essa curvinha. E venho aqui bem no meio, coloco uma bolinha para fazer um aspecto de profundidade, ó. Agora, com a pontinha de branco, eu vou iluminar, ó. Vou esfumar em cima, bem em cima do siena natural, ó. Para poder dar mais volume. Quanto menor o espacinho for, tire o excesso, vem só com a pontinha ali do branco e esfuma. Para finalizar, vou fazer os pístilos. Peguei um pincelzinho filete, tinta preta e vou colocando, vou puxando, ó, cuidadosamente, vários fiozinhos. Pode colocar aqui por trás, ó. Coloco uns fiozinhos primeiro, para depois vir com umas bolinhas. Depois de ter colocado os fiozinhos, eu posso ainda assim com esse pincelzinho e vir colocando várias bolinhas aqui por dentro, ó. E finalizo com algumas em branco. Pode vir com algumas assim, umas mais pertinho da outra, umas bolinhas menorzinhas e umas mais distante. Aqui eu finalizo só com galinho, que caso alguém queira pintar somente
a flor. Venho com verde oliva. Vou preencher o galinho aqui, ó. O caulezinho dela. Venho com um pouquinho do preto, sombreando. E com um pouquinho do branco, boto um leve iluminado, ó. E esse foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Não deixem de praticar e quem pintar, não esqueça de me marcar nas redes sociais. Um beijo para vocês e até a próxima!